Para mim, o design de interiores, ele é conexão. Ele é conexão da casa com as pessoas que moram ali e com o designer de interiores que vai ajudá-los. Normalmente é um trabalho feito a 4 mãos, ou a 6 ou a 8 mãos, onde o profissional, quem cria, não é só o design de interiores. Ele é uma ferramenta, ele é um instrumento que vai ajudar as pessoas que vão morar naquele ambiente a entenderem o ambiente, para que ele consiga transformar as ideias e as necessidades em um projeto. Para mim, o projeto vai além do físico. Eu não posso pensar apenas na ergonomia. A ergonomia é essencial, ela é muito importante, mas é fundamental que tenha beleza. A estética, para mim, é o que vai fazer com que as pessoas, de fato, vivam e vivenciem bem aquele espaço. Então, a minha leitura como profissional é que estética e ergonomia, elas andam juntos, completamente casadas. A BD é uma associação muito importante. Nós não somos só a maior da América Latina, mas é uma associação que está ligada a todas as outras associações de design de interiores pelo mundo. Nós temos uma conexão muito grande. E o futuro ele não tem fronteiras, né? Então o design de interiores hoje, mesmo estando no Brasil, ele já faz projetos para o mundo todo. E o futuro da BD está muito ligado ao trabalho do design de interiores. O futuro da BD é ela crescer além das fronteiras do nosso país. Para mim é uma honra estar na BD, estar na presidência da BD justamente quando a BD completa 40 anos. São 40 anos de uma grande história. E junto com a história, lógico, da decoração e do design de interiores no país. Fazemos 40 anos com muitas vitórias, né? Vitórias no campo da educação. Foi a BD que fez um estudo para que as escolas técnicas tivessem pelo menos 800 horas. Foi a BD, junto com todas as universidades para o país, que conseguiu mudar o nome dos cursos no país de decoração para design de interiores, mesmo porque o momento é outro, né? Nós não fazemos só decoração, vamos além da decoração, não é isso? E em 2016 conseguimos a regulamentação da profissão, que é o nosso grande ganho. Foi a BD, a nossa última presidente, a Renata Amaral, foi durante o mandato dela que a gente conseguiu a regulamentação da profissão. E agora temos um caminho vasto, ainda longo, para a entrada dos designers de interiores nos conselhos profissionais. Nosso caminho é longo ainda. O design de interiores no Brasil, ele ganhou muita visibilidade nos últimos anos, mas esse é um movimento mundial, né? Para vocês entenderem, hoje o designer de interiores, o designer brasileiro, ele é considerado um dos melhores do mundo, se não o melhor, na minha opinião, e de grandes especialistas pelo mundo, né? Nós temos um trabalho muito bem feito no Brasil. Hoje contamos com 209 instituições espalhadas por todo o território nacional. Dos 27 estados da federação, temos escolas de design de interiores em 22 estados. E o trabalho é muito grande, ainda temos muito a fazer. Olá, bom dia a todas e todos que estão nos acompanhando. Eu sou Otávio Nazaré, dirijo a área editorial da Editora Olhares. E é um prazer enorme trazer para a pauta do Café com a BD, essa parceria que a gente adora, uma nova história que a gente está publicando na editora. Queria começar agradecendo as empresas que patrocinam a BD, na categoria Black, Coral e Roca, os patrocinadores regionais Constrular Goiás, Templuz e Varejão das Tintas de Minas Gerais. E hoje nosso assunto é a trajetória de Bernardo Figueiredo, que talvez vocês não conheçam, mas é uma interessantíssima figura do design moderno e da arquitetura brasileira
sobre quem a Olhar está lançando um livro esse mês, em paralelo a uma grande exposição que está aberta para visitação no Museu da Casa Brasileira. Vale muito a pena, recomendo muito a visita lá. Com todos os procedimentos que o museu está seguindo, é uma das visitas, um dos passeios possíveis em São Paulo nesses tempos. Bom, o projeto contou com o patrocínio da Schuster, que produz os móveis do Bernardo já há uma década, mais ou menos. Então, esses móveis lá da década de 60 estão disponíveis no mercado a partir da Schuster, e ela é uma incentivadora dessa história, da cultura associada ao design, né, com esse patrocínio. Bom, para contar essa história, eu estou aqui com a adorável companhia das pesquisadoras Amanda Carvalho e Karen Matsuda, que, junto com a professora Maria Cília Loschiavo, que infelizmente não pode acompanhar a gente hoje, são autoras do livro e curadoras da exposição. Queridas, enorme prazer, depois desse trabalho extenso, ver tudo realizado e conversar com vocês é bom demais, né? Para a gente é um prazer imenso estar aqui com todos vocês, participando desse debate sobre Bernardo Figueiredo. Obrigada pelo convite. Ainda estudar o Bernardo foi muito interessante, porque não haviam muitas pesquisas sobre ele, então esse papel, né, inclusive da editora Olhares, essa pesquisa sobre novos designers brasileiros, para a gente conhecer um pouco mais da nossa história. Então, foi um prazer imenso participar dessa pesquisa, desse estudo, não é tão sério e rigoroso, junto com a Karen, com a Maria Cecília e com as filhas do Bernardo também, que guardaram tão bem o acervo do pai. Acho que se não fosse isso, sabe, esse papel da família, muitas vezes, que cuida desse acervo, esse livro não seria possível. Então, é isso, um prazer estar com vocês aqui hoje cedo, para a gente conversar um pouco mais sobre design brasileiro, sobre Bernardo Figueiredo. Bom dia a todos, é uma alegria imensa estar aqui hoje, e falar do Bernardo é falar também desse Brasil dos anos 60, e espero que a gente consiga trazer um pouco dessa brisa de Ipanema, de tanta coisa que o Bernardo fez, que a gente possa compartilhar com vocês. Legal. Bom, é importante você falar das filhas que, além de guardarem o acervo, coordenaram esse projeto, foram atrás para isso acontecer, tiveram uma participação muito grande. Bom, queria começar pela juventude e a iniciação profissional do Bernardo no Rio de Janeiro, em uma Ipanema que estava muito impregnada para aquele espírito da bossa nova, da época dos anos dourados, né? Uma série de expressões culturais que irradiavam para o Brasil e para o mundo, incluindo a arquitetura moderna e o design moderno, que já vinha acontecendo, e ele se formou nesse ambiente e acabou sendo um expoente também dessas produções do período. Até chamando atenção para essa conexão entre design e arquitetura, que passa pelos ambientes, que é um tema de interesse da maior parte das pessoas que está aqui assistindo a gente, né? Que vem daquela concepção do projeto total, uma concepção moderna, e isso teve presente, né? Não exatamente numa atuação como designer de interior, ou arquiteto de interior, mas uma atenção dada pelo Bernardo a esses projetos. Bom, ele chegou a trabalhar com Sérgio Rodrigues na Oca, foi amigo do Tenreiro, chegou a discutir uma sociedade com o Tenreiro, e esses eram nomes que estavam ali instalados em Ipanema, aquela Ipanema que ele vivia e que marcou a obra dele, bem como outros nomes do período importante, que são importantes também, mas eu queria saber de vocês quanto o trabalho dele, a obra dele que surgiu naquele período está alinhada com essas outras produções e quanto ela tem de características próprias. Bom,
acho que é interessante mesmo a gente pensar essa questão do arquiteto naquela época, né, que fazia o design de interiores, o desenho dos móveis. Ainda o curso de arquitetura era relativamente recente, uma parte saiu da Escola Politécnica, no caso da FAUSP, e lá no Rio de Janeiro saiu da Belas Artes. E esses arquitetos, eles se formavam ali e estavam pesquisando ainda qual era a abrangência da área de atuação deles. Então, todos eles começavam, né, a experimentar, não, desenhar edifícios, a parte do interior, e daí, quando chegava na questão do interior e todo esse espírito de época moderna, faltavam os móveis. Então, esses arquitetos também começaram a desenhar móveis, alguns deles sob medida para o lugar, né, e outros cadeiras específicas, né, e esse diálogo com a Oca aconteceu. O Sérgio Rodrigues, ele também queria ser um decorador de interiores, né, um designer de interiores. E ele tinha essa mesma questão e começou a desenhar móveis. E o Bernardo, em 1961, trabalhou um tempo, ele entrou na faculdade, ou ele se formou em 57, ou ele entrou em 57? Se formou em 57, Karen? Isso. Daí ele, em 61, começou a trabalhar com o Sérgio Rodrigues na Oca, trabalhou ali por um ano, fazendo desenho de móveis. E o Sérgio Rodrigues e muitos desses arquitetos, eles pensavam bastante a questão do conforto, né? Porque a cadeira já não era mais aquela cadeira para você sentar numa única posição. Tinha a cadeira de você amore, né? De você se jogar e de ficar ali contemplando, ou então uma cadeira de trabalho. Então, esses vários tipos específicos para cada uso, né, eles estavam sendo experimentados ali por esses arquitetos. O Bernardo, ele pegou um pouco disso do Sérgio Rodrigues, essa experimentação. Ele tem alguns móveis que são bem pesados, e do Tenreiro, essa conversa com o Tenreiro é bastante a questão da forma. São móveis mais leves, mas o Bernardo fez móveis que são dele, assim, sabe? Ele traz esse conhecimento e esse diálogo e admiração a esses modernos, mas ele tem uma trajetória e uma obra que é única dele. O que você acha, Karen? Eu acho também que o Bernardo se formou no momento em que a arquitetura estava muito em voga por causa de Brasília, né? E entrevistando as pessoas, a gente percebe, eles falavam assim, olha, o arquiteto era um ser especial naquele momento. E quando você vê essa arquitetura, e o horário, como é que ficam os interiores? E o Bernardo começou a fazer móvel já na faculdade, com Paulo Cazé, de modo muito experimental, e aí depois tem essa experiência na Oca, e o próprio Bernardo falava assim, o Sérgio me deu intimidade com o móvel, e o Tenreiro me aguçou o estilo. Então, ele reconhece o diálogo com eles, mas o Bernardo ele teve um campo muito de inovação e de experimentar sempre. Então, ele experimentava a madeira, em geral, o jacarandá, móveis para exportação, então ele pensava em desmontar na questão da montagem do móvel. Ele fez móveis palacianos também para o Itamaraty, móveis populares. Então, ele estava sempre experimentando novas técnicas. Bom, É aproveitando que você falou do Itamaraty, a Karen fez um mestrado sobre o projeto do Itamaraty, que é uma das joias de Brasília. Foi um dos lugares em que se reuniram muitos profissionais, já depois de 1960, quando inaugurou Brasília, que Brasília começou a ser construída bem antes da inauguração e continuou sendo construída depois, né? É o caso do Itamaraty, que foi inaugurado uns anos depois, a Karen pode dizer com mais precisão. E o Bernardo foi um dos protagonistas desse projeto, que é um projeto que, até por conta de se tratar do palácio relacionado com as relações exteriores, tinha uma questão da identidade brasileira muito importante, né? Então, conta para a gente do Palácio e do protagonismo do Bernardo nesse projeto, Karen. Certo. O Palácio Itamaraty, ele é sede, né, do Ministério das Relações Exteriores. Ele começou a ser pensado em 59, mas foi transferido oficialmente em 1970. E o Bernardo... é muito interessante que tem todo um cuidado com a arquitetura, né, do Oscar Niemeyer, mas eles
pensaram como é que era um ambiente diplomático que tem certa nobreza, mas moderno. Então, teve todo um cuidado, e aí, sobretudo, cito o nome do embaixador Vladimir Murtinho, para se pensar essa produção brasileira, produção material brasileira. Então, teve obras de arte, para arquitetura, os revestimentos, e o mobiliário teve uma atenção muito especial com os ambientes. E, ao mesmo tempo que eram ambientes austeros, eles também tinham um certo despojamento. E o Bernardo foi o designer que mais produziu móveis e ambientes para Itamaraty. Foram 6. E o que chama muita atenção é que ele enfrenta esse trabalho são várias demandas, tem sala de jantar, sala de reunião, salão de baile, salas de espera, e é muito interessante, porque em cada ambiente ele lida de um jeito com o móvel. O salão de baile, que era enorme naquela época, ele cria conversadeiras, o sofá-rei, e foi uma questão para a época, como é que... ele falava assim, o móvel palaciano ele tem que ter uma proporção palaciana, tem que ser grande. E foi uma questão como enfrentar aquele espaço. E eu acho que o Bernardo ele resolve muito bem. Tem a famosa cadeira dos arcos, que até hoje está lá, e que está na sala dos ministros, nas salas de reunião, e que é exatamente essa que eu estava mostrando, que dialoga com as arcadas do palácio. Então, o Bernardo soube usar muito bem a relação com a madeira, a questão formal e a questão do conforto, em cada ambiente que ele atuou. Infelizmente, quem conhece o palácio sabe que, não sei se o Otávio consegue, no livro tem as fotos de época dos interiores, mas quem conhece o palácio, muito se perdeu desses interiores. E aí no livro a gente tenta resgatar e mostrar isso para o público, né? Que faz parte da história da produção material brasileira. E o Bernardo foi muito importante, esse olhar do móvel do salão de baile, do móvel palaciano e brasileiro, com materiais brasileiros. Acho que é isso, Otávio. E pro Bernardo foi muito importante isso. Ele sempre falou com muito afeto. Quis mostrar um pouquinho porque a maioria não deve conhecer, porque não é uma coisa tão conhecida assim, mas é incrível, né, de ver tanto esse espaço moderno, mas diferente do resto de Brasília, né? Tem esses e arcos. É muito curioso, porque isso no mundo foi muito inovador, pensar uma sede do Ministério das Relações Exteriores feito com produtos nacionais. Naquele momento não era assim, não era comum ter todo esse projeto integral. E tem fotos do próprio Bernardo, como essa que está na capa do livro, que são muito interessantes. A gente vê que um olhar legal fotográfico dele que coloca o móvel em primeiro plano, sempre dialogando com a arquitetura. Foi um dos acervos que a gente se valeu e ficou muito feliz de conhecer e usar no livro essas fotos dele lá no Palácio. É bem interessante. Diga. Que o Bernardo ele pensava o móvel com relação ao corpo, o móvel em relação ao ambiente que ocupar, né? Então, você tem todo um pensamento projetual que o Bernardo se preocupava em resolver. Pois é. Bom, eu vou adiante porque o tempo é curto e a obra do Bernardo é longa. A versatilidade era uma das características dele, né? Além dessa atuação importante no design, ele produziu arquitetura desde o início da carreira, trabalhou de forma muito inovadora em atividades bem diversas nesse campo. A produção começa com prédios residenciais e comerciais, dezenas de prédios, que ele projetou, em especial na zona sul do Rio, muita coisa na orla, na beira da lagoa, prédios que estão lá ainda hoje, alguns a gente, inclusive, fotografou para o livro. Depois tem outros tipos de arquitetura que a gente vai falar depois, mas queria que a Amanda falasse um pouco o que marca essa produção de prédios no período. Olha, acho que o que é impressionante é o fôlego dele, né? Porque realmente são muitos, e ele trabalhou nessas áreas, em vastas áreas, assim, tanto design de móveis, interiores, edifícios. Ao mesmo tempo que ele fazia esses edifícios, ele tinha o escritório dele, fazia casas, fazia esses móveis.
E mais uma questão que eu acho bem interessante na arquitetura, que pode ser vista na obra como um todo, mas se você pegar os primeiros prédios que ele fez, eles são com uma aparência bem modernista, assim, sabe? Seguindo os princípios do Le Corbusier, aquela janela fita de fora a fora, a estrutura independente. E depois ele muda formalmente, ele começa a ter algumas janelas arredondadas. Então, essa pesquisa foi muito uma questão de uma constante pesquisa do Bernardo na busca de novas tecnologias. Então, essa característica dele, dessa pesquisa constante, ir atrás de tecnologias, está presente na obra dele como um todo e especialmente na de arquitetura. Acho que eu destacaria essa característica, assim, Otávio, a pesquisa. E que vem de um rigor projetual tremendo que ele tinha e de gostar muito daquilo que ele faz. Bom, e essa pesquisa é algo que talvez seja o que tenha levado ele a outras áreas da arquitetura, e ela continua nessas outras áreas, né? A primeira delas são os estandes brasileiros em feiras internacionais, que mais uma vez coloca ele numa produção que envolve identidade brasileira e identidade de forma geral, e mistura expografia com sinalização gráfica, arquitetura, design de produto, soluções micro e macro, né? Fala um pouco, por favor, dessa produção. Ele fez várias feiras internacionais, né? Então ele projetava o stand, não só o stand para uma loja específica, mas toda a área expositiva, muitas vezes. Então ele tinha as características necessárias para isso, porque quando você pensa o móvel, você pensa todos os detalhes de encaixe, e quando você vê a feira, ela precisa ser montada rapidamente. Então, muitas vezes, no caso do Bernardo, ele usava alguns módulos que estavam semi-prontos, precisavam ser montados, então aqueles galpões eram montados rapidamente, mas, além disso, tinha que ser pensado toda a questão da expografia, né? Então, tanto do produto que está ali, que precisa ser visto a uma distância pequena, quanto ao stand, a comunicação do stand em relação ao corredor. E tem um que eu gosto muito, que eu acho muito interessante, que é um pavilhão expositivo inflável que ele fez. Então, ele conseguiu montar esse em um tempo recorde, muito rápido. O tempo maior foi preparar a base, o contrapiso de concreto, e a parte de inflar foi bem rápida, né? E isso, como essas feiras elas eram internacionais, então eram os produtos brasileiros que eram vendidos fora do Brasil. Ele levava um pouco por imagens e às vezes até por som, no caso de uma feira que ele levou o som da feira para a exposição, o que é o Brasil. Então também tinha esse lado de mostrar o Brasil para o mundo. E, bom, acho que é isso, é muito interessante, eram produtos vendidos desde máquinas até molhos de tomate, sabe? Era bem variado mesmo. Teve alguns de café, né? Bom, e tem uma última tipologia importante no trabalho dele, fora casas que ele fez e outras coisas, que que ele foi muito precursor, e nessa eu acho que todo mundo já passou por alguma arquitetura do Bernardo na vida, porque está espalhado no território brasileiro, que são os shopping centers. Então, ele começou com shoppings no Rio, Cassino Atlântico, Barra Shopping, mas ele fez o Morumbi Shopping, por exemplo, fez o de Tamboré, fez em Goiânia, fez em Campos, no estado do Rio, fez no Brasil inteiro, fez Blumenau, muitos. Ele passou muito tempo da vida fazendo isso, dirigindo a arquitetura da principal empresa de shoppings, que era a Embraplan, e realmente nesse tipo de projeto muito complexo, que é o projeto de um shopping, que inclusive vocês vão poder explicar melhor
precisa ser sempre adaptável, porque o shopping ele não nasce com todo o seu potencial, ele tem que estar pronto para rápidos ajustes no seu projeto, né? Então, talvez não seja a tipologia mais endeusada pela arquitetura, como boa arquitetura, mas talvez a das mais complexas no tecido urbano, né? E ele foi dos pioneiros nisso e dos principais, tanto que alguns shoppings importantes de hoje, como esse que eu citei, continuam por aí e são arquiteturas dele, né? Então, eu queria saber o que ele trazia de novo, o que os shoppings traziam de novo para a arquitetura naquele momento e o que marcou essa atuação dele. Ele foi um dos pioneiros a fazer shoppings no Brasil, né? Então, inclusive, o programa não existia ainda. O Cassino foi um dos primeiros que ele fez, e depois disso ele fez vários. E o que ele tentava trazer de novo, aí a gente vê de novo a pesquisa na obra do Bernardo, né? Ele sempre tentava trazer a iluminação natural para dentro do shopping e a vegetação. Então, muitos dos shoppings tinham claraboia, lugares para você colocar plantas, e para isso ele fazia pesquisa para tipos de estrutura que vencem maiores vãos. Ele ia muito para os Estados Unidos, que já tinha uma pesquisa mais avançada na área de shopping center, em congressos sobre shoppings, daí ele ia para os Estados Unidos e trazia as coisas para cá, sempre nessa busca, né, de conseguir uma maior claraboia, um maior espaço possível para trazer essa iluminação para dentro do shopping. E alguns outros shoppings, como, por exemplo, Tamboré, são shoppings abertos. Então, você pode caminhar e olhar do seu lado um riozinho, né, feito ali, evidente, mas com toda a questão do sol dentro do ambiente. Mas o projeto do shopping, realmente, ele é complexo. De novo, você tem a questão da sinalização gráfica, te falando, né, para onde você vai, toda a parte dos projetos complementares para um shopping center, né? Então, a parte elétrica, a parte de incêndio, enfim, uma infinidade de projetos que esse arquiteto precisa compatibilizar para ver se está tudo, se como um todo aquele shopping vai funcionar. Então, é muito complexo e ele tinha essa pesquisa incessante. E, além disso, tem as expansões, porque o shopping ele tem um certo tamanho, mas é previsto que daqui a tanto tempo ele vai crescer. Então, ele também fazia essas expansões e foi um projeto que ele trabalhou até o final da vida. Ele estava trabalhando em shopping, fazendo essas expansões, e ele gostava muito. Legal. É incrível olhar para uma planta daquela e ver o nível de detalhe, de detalhamento realmente muito interessante. Bom, tem um último assunto que foi um capítulo importante da vida do Bernardo, que foi o que talvez tenha sido inicialmente pensado como um período sabático, mas não exatamente, porque foi um período produtivo. Foi uma fase em que ele foi morar em Porto Seguro e morou lá por vários anos, acabou desenhando um projeto urbanístico para a cidade, fez casas lá, se envolveu muito com a política ambiental, assim, com o ativismo ambiental, melhor dizendo. Também, curiosamente, acabou indo para um lugar que tem essa questão da identidade brasileira, do nascimento do país muito marcada, né? Tem essa questão do marco do descobrimento, que não dá para fugir disso no discurso da cidade ali, uma cidade turística, inclusive, com turismo voltado para isso, além das praias e tudo. Mas, então, ele mais uma vez foi lá pensar o Brasil a partir do urbanismo e da arquitetura, né?
Sim, é impressionante. Vou dar alguns exemplos aqui dessa questão do que o Bernardo acreditava, né? Porque ele, lá em Porto Seguro, fez alguns projetos urbanísticos também. E o que eu acho interessante nesses projetos urbanísticos é o pensamento do Bernardo, que isso ele carrega desde o início, a sua relação com a natureza, a sua relação com o mar. Então, em Porto Seguro, ele fez parte do movimento de defesa de Porto Seguro, quando o prefeito, por exemplo, né, foram dois momentos importantes, o prefeito quis aterrar a lagoa e o movimento de Porto Seguro disse que não, brigou e conseguiu fazer com que não fosse aterrado. Um outro momento era a instalação de algumas usinas de álcool na cidade e que eles conseguiram barrar isso também. Então, esse pensamento a favor da natureza está presente em todo o projeto urbanístico que o Bernardo fez. E tem um outro projeto bem interessante que ele fez para Porto Seguro, que é uma escola ecológica. E essa escola, ela tinha energia solar, e ele construiu cada parede interna da escola com um tipo de material que já era pensando assim em instruir aquelas crianças que passariam por aquela escola para elas saberem formas diferentes, diversas, mais vinculadas ao meio ambiente de você construir. Acho esse período do Bernardo muito bonito. Ele fazia desenhos à mão, ele desenhava muito bem. Então, na exposição do Museu da Casa Brasileira, esses desenhos originais, eles estão lá e é possível ver toda essa habilidade do Bernardo, esse pensamento dele relacionado com a natureza. E acho que foi um momento muito bonito da fase do Bernardo. O que você acha, Karen? Ele esteve em Porto Seguro nos anos 80 e 90, então eu estava pensando tudo isso nesse período. E eu acho que demonstra muito como é possível fazer um projeto respeitando a natureza, o quanto importante é isso, né? Eu acho que são questões tão atuais. Legal. Bom, incrivelmente, nosso tempo já está acabando. Queria saber se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aqui pelo bate-papo, e eu direciono também. Queria dizer que o livro vai estar à venda a partir da semana que vem, tanto na loja da Editora Olhares, na loja online, quanto distribuído em livrarias, se alguém tiver curiosidade. Vai estar disponível para olhar também lá no Museu da Casa Brasileira, junto da exposição. A exposição ao lado é do Jean Gillon, que é um livro que a gente também está produzindo, incrível, outra história incrível do período moderno, e é muito legal ver as duas juntas lá, porque são aspectos diferentes. Curiosamente, a maioria dos criadores veio ou da arquitetura ou das artes, e a gente tem essas duas vertentes representadas lá de uma forma, trajetórias pouco conhecidas que ampliam o conhecimento desse período de uma forma muito interessante. Bom, vou agradecendo aqui a presença de todos, a participação da Amanda e da Karen, o espaço cedido pela ABD, essa parceria incrível, e em breve estamos de novo por aí. É possível até que com esse tema do Gillon, que, nossa, é outra história que vale muito a pena ouvir. E é isso. Obrigado, até a próxima. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada, bom dia. Tchau, tchau.